E aí, meu povo querido, tudo bem com vocês? Se você não lembra de mim, eu me chamo Diego, sou professor de Geografia, de Geopolítica, de Atualidades aqui do Humanas para a Urca, um cursinho pré-vestibular focado na prova da Universidade Regional do Cariri, e eu estou aqui para começarmos hoje uma playlist de Geografia Física. Antes que você saia do vídeo porque você não gosta de estudar essa parte da geografia, se você não gosta de estudar clima, vegetação, relevo, hidrografia, solos, o que eu quero te dizer é que seu concorrente está estudando. O seu concorrente está revisando o que já aprendeu e o seu concorrente está resolvendo e acertando as questões de geografia física. Então está na sua mão. Ou você firma o compromisso com a gente de tentar entender os processos, dominar os conceitos que vão ser cobrados na sua prova, no que se refere à geografia física, ou você pode ir fazer a prova sabendo que a sua concorrência vai estar sempre um passo na sua frente. Dito isso, colocada essa pressão sobre você, vá buscar seu caderno, sua caneta, que a aula já vai começar. Gente, o que eu pretendo com essa playlist é construir um grande arcabouço com informações que sejam realmente relevantes na sua preparação para o vestibular da URCA. Eu quero te repassar aqui alguns conceitos, alguns processos, os quais, se você entender, você consegue resolver toda e qualquer questão que a URCA venha cobrar sobre características naturais do Brasil. Eu sei que geografia física é uma pedra no sapato de muita gente, e eu sei que clima, vegetação e relevo não são os conteúdos mais prazerosos de se estudar. Mas o meu compromisso aqui com você é de abordar todo tema que seja recorrente, todo tema que seja relevante para essa prova. Então, a partir de agora, a gente começa a estudar as características naturais do Brasil, focando nesse vídeo na Amazônia. Veja, gente, a Amazônia na prova da URCA, ela pode ser cobrada sob três perspectivas. A Amazônia, dentro de uma proposta de regionalização feita nos anos 60, pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, na qual ele cria um mapinha com 4 regiões e chama essas regiões de complexos geoeconômicos. Ele utiliza critérios históricos, utiliza uma dinâmica econômica como critério para regionalizar, dividir o Brasil daquela forma. E esse mapa ele é bastante estudado, essa proposta ela é bem relevante até os dias atuais. A Amazônia pode cair na sua prova sob a perspectiva de ser uma região dentro de uma proposta de regionalização feita ali entre os anos 90 e o começo dos anos 2000 pelo professor Milton Santos. Você deve lembrar lá no ensino médio que você estudou uma regionalização chamada 4 Brasis. E a Amazônia era uma dessas regiões. Então essas duas perspectivas, tanto a proposta do Pinchas Geiger como a do Milton Santos, elas já foram cobradas na URCA e mais cedo ou mais tarde elas serão cobradas novamente. Tamanha é a sua importância. Mas a minha aposta aqui, gente, é numa terceira perspectiva, uma abordagem chamada domínios morfoclimáticos e fitogeográficos do Brasil. É uma tentativa, uma proposta de regionalização do Brasil, feita nos anos 60 pelo professor Aziz Nassib Absaber. O professor Absaber, nos anos 60, ele compartimenta o Brasil em 6 grandes domínios, 6 grandes regiões, as quais são construídas do ponto de vista físico, natural, a partir da interação e da associação entre clima, vegetação, relevo, hidrografia, solos. Então, dominar cada um desses elementos pode ser interessante e pode ser um diferencial seu frente à sua concorrência. O Absaber, então, cria um mapa com 6 regiões, nos quais ele destaca um nome para cada domínio. Existe o domínio amazônico, o domínio da Caatinga, o domínio do Cerrado, o domínio da Mata Atlântica, o domínio das Araucárias e o domínio das Pradarias. Nós vamos passar por todos eles aqui com as videoaulas, trabalhando certinho o clima e o relevo de cada um, e vamos começar com o domínio amazônico, falando especificamente sobre a vegetação. Tranquilo, gente? Então perceba, quando falamos em Amazônia,
e o foco é vegetação, tem que vir à sua cabeça floresta amazônica. Tecnicamente, a floresta amazônica ela é classificada como uma floresta pluvial equatorial. E sempre que você vê o termo floresta, você tem que fazer uma relação, uma ligação, você tem que associar o termo floresta a uma formação vegetal fechada, uma formação vegetal densa, no sentido de densidade mesmo. Uma grande quantidade de árvores, uma grande quantidade de espécies naquela região. Se existe uma formação vegetal fechada, existe uma formação vegetal aberta. Aqui no sul do Brasil, nós temos as estepes ou as pradarias, composta por uma vegetação de porte herbáceo. No Cerrado, no centro-oeste e no nordeste, na Caatinga, uma vegetação, uma formação vegetal que é aberta com a presença de arbustos. Aberta tanto as estepes e pradarias, o Cerrado, a Caatinga, aberta no sentido de espaçada ou esparçada. Você tem uma vegetação aberta no sentido geográfico mesmo. Uma espécie aqui, metros de distância outra, dezenas de metros outras. E geralmente uma vegetação com presença de árvores, mas com predomínio ou de porte herbáceo, grama, rente ao chão, ou então de arbustos. Tranquilo, gente? Então, a floresta amazônica é uma formação vegetal densa. No Brasil, existe a Amazônia com essa classificação, e aqui no litoral, o que sobrou da Mata Atlântica, né? Os resquícios da Mata Atlântica. Então, falou de floresta amazônica, primeira coisa, se é uma floresta, é uma formação vegetal fechada. Esse termo pluvial, ele guarda uma forte relação com chuvas. Lá nas aulas de climatologia, seu professor te explicou que existem 3 tipos de chuva. A chuva frontal, quando uma massa úmida ela encontra com uma massa seca, e aí você tem o trovão, aí você tem o relâmpago e a chuva propriamente dita. Você tem um segundo tipo de chuva, que é a chuva de relevo. O termo correto é chuva orográfica. Você tem um acidente topográfico, como um planalto ou como uma montanha, uma massa úmida se aproxima desse acidente topográfico, ela não consegue ultrapassar, ela vai despejar água nesse primeiro ambiente, tornando úmido, portanto, uma área de barlavento, e deixando o outro lado do acidente topográfico, o outro lado do planalto da montanha, uma região mais seca, portanto, sotavento. Tranquilo? O choque de 2 massas, chuva frontal, influência do relevo, chuva orográfica. Nesse caso específico, a chuva é convectiva. Você tem uma umidade no ambiente que ela sobe, ela é empurrada para cima. Nesse caso específico, o solo é aquecido, a superfície é aquecida e empurra essa umidade para setores mais elevados da atmosfera. Essa umidade, essa água em estado gasoso, ao subir, ela condensa e retorna para a superfície em forma de chuva. Tranquilo, gente? Então, uma floresta, formação vegetal fechada, pluvial, porque guarda uma forte relação com as chuvas, nesse caso específico, chuvas convectivas. Se você já fez a prova do Enem, você lembra da massa equatorial continental, que é uma massa de ar úmida que se forma em cima da floresta amazônica por conta do bombeamento que a floresta faz da umidade no ambiente. Você lembra, por exemplo, do termo rios voadores. Então, lembrou de floresta amazônica, forte relação com as chuvas. E esse termo equatorial ele está ligado à localização. Lá nas aulas de cartografia, você lembra quando o professor falou de uma linha imaginária traçada no sentido horizontal que divide o planeta em 2 partes iguais. A ideia de igualdade entre os hemisférios, igualdade está relacionada à equidade, equidade lembra Equador. Então lá na cartografia, aquela linha horizontal que divide o planeta em 2 partes iguais é a linha do Equador. As formações vegetais fechadas que se desenvolvem próximo à linha do Equador, ou cortadas pela linha do Equador, elas recebem um termo equatorial para designar a sua localização.
Então, acompanhando a linha do Equador, gente, lá no continente asiático, existem as florestas da Indonésia, que ocupam algumas ilhas do Sudeste Asiático e o país de mesmo nome, a Indonésia. Acompanhando a linha do Equador, no continente africano, você tem mais uma floresta equatorial do Congo. E chegando aqui na América do Sul, acompanhando a linha do Equador, chegando aqui na América do Sul, a floresta equatorial ela é conhecida como floresta amazônica. Tranquilo? Perceba que eu falei na América do Sul. Eu sei que você fez um bom ensino fundamental, eu sei que você fez um bom ensino médio, mas talvez ainda esteja na sua cabeça aquela associação errônea que muitos estudantes fazem a relacionar a floresta amazônica com o Brasil. Na cabeça de muita gente, Brasil é sinônimo de floresta amazônica, ou melhor, o contrário. E aí eu quero lembrar para você que a floresta amazônica não é exclusiva do Brasil. Quando eu falo de América do Sul, eu digo que eu estou querendo dizer que a floresta está no continente América do Sul. Eu tentei espacializar aqui a floresta amazônica no nosso mapa. O tracejado de preto corresponde à América do Sul. Esse sombreado verde seria a Amazônia enquanto floresta. Então, para a sua prova, pessoal, o que é importante você saber? Que a floresta amazônica, a sua maior parte, 60% dela, sim, está em território nacional, está em território brasileiro. Mas ainda assim, ela é encontrada em outros países. Brasil mais 8 países da América do Sul recepcionam a floresta amazônica, a saber, a Guiana e a Guiana Francesa, o Suriname, a Venezuela, o Equador, e aqui eu quero destacar a Bolívia, o Peru e a Colômbia. Depois do Brasil, os países que mais recepcionam floresta amazônica é a Bolívia, o Peru e a Colômbia. A Colômbia, inclusive, com alguns setores com a biodiversidade mais elevada do que o próprio Brasil. Tranquilo, gente? Então, a floresta amazônica, ela está disposta em 9 países, 60% dela no Brasil, e aqui você deve lembrar daquela ideia de que os fatores naturais eles não respeitam limites políticos. A gente comumente associa floresta amazônica à região norte, mas para a sua prova você precisa lembrar disso aqui, ó. A floresta amazônica está presente nos 7 estados do norte do Brasil, mas ela também chega no Nordeste, no estado do Maranhão. E ela também chega no Centro-Oeste. Destaque para o estado do Mato Grosso. Presta bem atenção, gente. Floresta amazônica, em sua maior parte, está no Brasil. No Brasil, ela está em 9 estados. 7 da região norte, o Maranhão do Nordeste e o Mato Grosso no Centro-Oeste. Nos anos 50 e nos anos 60, o governo federal, tentando dinamizar a economia, né, diminuir as disparidades, as diferenças e dinamizar a economia das diferentes regiões do Brasil, ele criou uma série de autarquias para tentar fazer esse planejamento. Aqui no Nordeste, você já ouviu falar da SUDENE, Superintendência para Desenvolvimento do Nordeste. Lá no Centro-Oeste existia a SUDECO, Superintendência para Desenvolvimento do Centro-Oeste. E na região chamada Amazônia Legal, área de atuação da SUDAM, Superintendência para Desenvolvimento da Amazônia. A SUDAM, ela atuou tentando dinamizar, melhorar a infraestrutura, atrair investimentos para a região, tanto para o norte, como o Maranhão, como o Mato Grosso. Tranquilo, gente? É bem verdade que o modelo de desenvolvimento dessas autarquias ele é bem questionável, uma vez que ele ajudou a melhorar a economia, a dinamizar a economia. Ele, de fato, impulsionou atividades econômicas que impulsionaram, por sua vez, o PIB das regiões, mas, do outro lado da balança, ele também proporcionou atividades que trouxeram uma série de impactos sociais e ambientais. Vamos discutir isso em outro momento. Tá tranquilo até aqui? Então perceba, gente, talvez o gargalo, talvez a dificuldade, talvez o que deixe você em dúvida em algumas questões que abordem geografia física, pensando em vegetação, sejam aqueles termos técnicos. A floresta amazônica ela é classificada como uma floresta pluvial equatorial.
Isso aqui por si só já é muita informação. Além disso, temos características bem específicas, peculiares que você precisa entender. Dizemos que na floresta amazônica predomina o extrato arbóreo. Pensando em extrato em vegetação, existe o extrato herbáceo, aquela vegetação rente ao chão. Existe a vegetação arbustivas, cerrado e caatinga são os melhores exemplos para isso. E existe o extrato arbóreo, que o nome já está sugerindo, predomina árvores. No caso da Amazônia, extrato arbóreo alto. Nós temos uma vegetação aqui, pessoal, que apresenta espécies com 50, 60, 70 metros de altura. Isso equivale a prédios de 15 e 20 andares. Então, pensou em floresta amazônica, predomina o extrato arbóreo. Essa vegetação ela também recebe uma característica chamada latifoliada. Esse late aqui é de grande, é de largo. Uma vegetação latifoliada é uma vegetação que apresenta folhas grandes e largas. Portanto, uma superfície de contato bem ampla, bem grande. O que possibilita, gente, uma troca de gases e de umidade, principalmente, com o ambiente em que ela se insere. Uma vegetação latifoliada é uma vegetação que apresenta folhas grandes e largas. Daí a facilidade para trocar umidade com o ambiente, processo chamado evapotranspiração. Isso aqui é importantíssimo para a sua prova. Processo de evapotranspiração. Toda formação vegetal faz processo de evapotranspiração. Alguma vegetação, esse processo ele é mais intenso. Para outra vegetação, a depender da região, esse processo ele é mais brando. Toda vegetação faz evapotranspiração. Floresta amazônica tem uma possibilidade da evapotranspiração ser mais intensa pela característica das plantas apresentarem folhas grandes e largas, superfície de contato que possibilita um maior bombeamento de umidade na atmosfera. Uma vegetação perennifólia. Gente, muita atenção, muito cuidado aqui. Perennifólia, uma vegetação que é sempre verde. Sempre verde não é sempre com folhas. Uma vegetação perennifólia, ela perde sim parte das folhas, mas o processo de reposição dessa folhagem é bem rápido. Então, por exemplo, na vegetação de caatinga aqui no Nordeste, naquele período que é mais seco, naquele período de estiagem, a forma biológica, né, a estratégia biológica da plantinha da caatinga é perder a folha. Daí ela ser caducifólia. A folha fica caduca, madura, ela fica amarelada e ela cai. Só depois que começa a chover, essa planta repõe a folhinha. E biologicamente ela faz isso como uma estratégia de sobrevivência, porque é a partir da folhagem que ela perde umidade. Então, se não está chovendo e ela mantém a folhinha lá intacta, ela perde ali umidade. Então, há um comprometimento da própria vida da planta com esse processo. Aqui a gente diz que a vegetação ela é perennifólia, ela é sempre verde. Não sempre as mesmas folhas. Em uma época mais seca na floresta amazônica, há a perca de folhagem, porém o processo de reposição acontece de forma mais rápida. Daí a aparência, a impressão de que ela é sempre verde. Tudo bem, gente? E a última característica, vegetação higrófila, com G, higrófila. É uma vegetação que se adapta à umidade. O ambiente é muito úmido, a vegetação ela se adapta a essa umidade. Não é sinônimo, mas você fazer essa associação pode ser interessante. A vegetação ela é higrófila e ela também é ombrófila. Ombrófila. A vegetação higrófila é a vegetação que se adapta a um ambiente úmido. Então, por exemplo, o solo é úmido, ali se desenvolve uma vegetação higrófila. Não é sinônimo, mas associe que vai dar certinho. Ela também é uma vegetação ombrófila. Esse ombrófila aqui está relacionado à chuva. Uma vegetação ombrófila é uma vegetação que se adapta a alta precipitação, grande quantidade de chuvas.
chove o dia, quando não chove o dia inteiro, aliás, tem um ditado na região amazônica que quando não chove todo dia, chove o dia inteiro. Né? Então nós temos um índice pluviométrico muito elevado durante um dia, durante uma semana, um mês e todo o ano. Daí a vegetação se adaptar a essa grande quantidade de chuvas. Vegetação ombrófila. Também não confundir ombrófila com umbrófila. OM, chuva, UM, umbro, escuridão, sombra. Uma vegetação umbrófila, pessoal, é uma vegetação que ela cresceu verticalmente, as suas copas cresceram horizontalmente e nós temos ali, portanto, um ambiente sombrio, escuro, porque a copa das árvores acaba tocando uma na outra e formando um dossel que é contínuo. Então aqui você tem uma dificuldade dos raios solares chegarem até os estratos mais inferiores. Uma vegetação umbrófila é uma vegetação da qual a copa das árvores se tocaram, formando ali embaixo um ambiente escuro, sombrio, portanto úmido. A radiação ela toca a copa das árvores, mas ela não consegue adentrar o ambiente da floresta. Daí uma vegetação umbrófila, uma vegetação que gera sombras. Tranquilo, queridos? Aqui talvez seja o mais complicadinho, né? Mas se você tiver dúvida, você pausa, você retorna, faz uma pesquisa aí no Google, recorre ao seu livro, coleta informações para que você possa dominar essa diferença. Vegetação higrófila, vegetação que se adapta ao ambiente úmido, pensa logo no solo. Se o solo é úmido, a vegetação ali é higrófila. A vegetação ombrófila, ela está relacionada à quantidade de chuvas. A umidade do solo é uma, a umidade do ambiente é outra. E ela é umbrófila porque há uma formação de um dossel. A copa das árvores se tocam, não diminuindo a radiação, né? Diminuindo a luminosidade. A radiação solar chega, toca na copa das árvores, é um trava-língua. Toca na copa das árvores, mas não consegue adentrar e iluminar os estratos inferiores. Então, ó, floresta amazônica, ela é higrófila, ela é ombrófila e ela é também umbrófila. Tranquilo, gente? E aqui para encerrar, pessoal, tentei desenhar aqui para você um esquema que a gente chama de perfil fitogeográfico. Vou repetir. Perfil fitogeográfico é uma tentativa de representar a distribuição da vegetação no espaço. Aqui nós temos que guardar a seguinte ideia. Toda a vegetação, quando você vê uma foto, uma imagem, né, tá passando no noticiário algo referente à Amazônia, qual é a imagem que vai aparecer lá? Aquele extrato da vegetação arbóreo, né? Aquela vegetação que predominam árvores de grande porte. No entanto, pessoal, é uma área muito grande. Então não podemos de maneira alguma dizer que aquela imagem que você está vendo predomina por toda essa região, por toda essa área. Não há homogeneidade. A depender do setor que a gente visitar para estudar, nós vamos ter aqui uma série de características que são distintas entre uma área e outra. Daí a ideia de um perfil fitogeográfico. Daí a necessidade de estudarmos como é que essa vegetação se distribui no espaço. Perceba que aqui nós temos um primeiro setor chamado de igapó, um segundo setor chamado mata de várzea e um terceiro setor chamado terra firme. A disposição da vegetação no espaço é um processo intimamente ligado aos rios da região. Toda essa região aqui, pessoal, ela acomoda a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele nasce do degelo da Cordilheira dos Andes, aqui na região do Peru, e entra no Brasil sendo abastecido, alimentado por uma série de afluentes e subafluentes. Então toda essa área aqui ela é bem irrigada, né? Literalmente irrigada, naturalmente. Nós vamos estudar lá nas aulas de relevo que existe uma classificação que aborda o relevo como planalto, planície e depressão. Nessa região nós temos planaltos, beleza, sem problema,
mas há o predomínio aqui das planícies e das depressões. Portanto, é interessante que você anote isso. Você pode encontrar o termo terras baixas. Tudo bem? Terras baixas é um termo para dizer que naquela região você tem pequenas altitudes. Tem planalto, mas o predomínio é de planície ou depressão. A superfície é até rebaixada. Então, se nós temos um relevo pouco elevado, pessoal, se nós temos uma superfície relativamente plana, nós vamos ter um rio ou um conjunto de rios com essa característica aqui, ó, essa sinuosidade que caracteriza um rio em meandros, um rio serpenteado, é por conta do relevo. Nós temos um acidente topográfico, nós temos uma condição topográfica aqui de pouca inclinação, portanto a água ela faz o seu trajeto, né, da nascente até a foz de forma lenta. Se não há declive no relevo, se o relevo é relativamente plano, a gente tem a água passando aqui de forma mais lenta se comparada com outras áreas. Então são rios caudalosos, tem um grande volume d'água, são rios largos e que o transporte de sedimento ele é muito intenso, muito efetivo. No entanto, como a superfície ela é pouco inclinada, a água que carrega sedimentos acaba por acumular sedimentos em áreas específicas. Daí a água que vem depois da deposição do sedimento, ela ir se esquivando e o rio ir desenhando esse formato aqui que a gente chama de rio meandrático. Tudo bem, gente? O que é que essa bacia hidrográfica tem a ver com a disposição da vegetação? Nós temos áreas da floresta amazônica que estão sempre inundadas. Nós temos terrenos na floresta amazônica em que a vegetação nasce e se desenvolve em ambiente aquático, portanto ela não é higrófila, ela é hidró, com D. Higrófila, ambiente úmido. A vegetação chamada igapó, ela é hidrófila, com D. Tudo bem? Plantas aquáticas. Você deve lembrar do símbolo da Amazônia, a Vitória Régia. Ela nasce e se desenvolve dentro d'água. Essa vegetação ela é tecnicamente chamada de igapó. É uma vegetação que se desenvolve em ambiente permanentemente inundado. O rio está sempre cheio naquela região. No entanto, você lembra que esses rios, ainda que sendo perenes, há uma época do ano que eles passam por cheias. E todo rio, quando passa por cheia, ele tem uma tendência de transbordar. Então perceba, aqui de azul nós temos a lâmina d'água, o nível normal do rio, a maior parte do ano, e aqui de vermelho eu marquei para você o nível da cheia do rio. Quando o rio recebe mais água por conta de um grande inverno, recebe mais água porque os afluentes despejaram mais água no rio principal, nós temos uma cheia. E aí o que é que acontece aqui, pessoal? Essa cheia leva a água que sai, né, que sai do trajeto do rio, leva sedimentos, deposita sedimento nessas áreas em que se desenvolve uma vegetação em ambiente sazonalmente. Atenção para o termo aqui, ó. Mata de várzea é uma vegetação que se desenvolve em um ambiente sazonalmente inundado, temporariamente inundado. Parte do ano o ambiente é seco, parte do ano ele está coberto por água, devido à cheia dos rios. Vegetação de igapó, pessoal, ambiente aquático. O ano todo essa vegetação está dentro d'água. Mata de várzea, aqui você vai lembrar, por exemplo, da sumaúma. Se no igapó você lembrou da Vitória Régia, mata de várzea você vai lembrar das seringueiras, das sumaúmas. São árvores bem específicas da região que são classificadas como o extrato de mata de várzea. Se desenvolve em uma região em que parte do ano é inundada com a água do rio, parte do ano está seco. E aqui no terceiro setor, a vegetação de terra firme. Essa terra firme aqui é aquela imagem que você viu no livro, que você viu no documentário, na reportagem. Porte arbóreo, extrato arbóreo alto. Aqui você tem, por exemplo, as castanheiras.
Castanha do Brasil, castanha do Pará. Aqui você tem, por exemplo, os angelins, que são as árvores mais altas da floresta amazônica. Essa vegetação chamada terra firme, como a expressão já está sugerindo, ela se desenvolve em ambiente que está livre de inundações. A água do rio, com cheia ou sem cheia, ela nunca chega a esse setor. Daí o termo terra firme. Tá dando para entender, pessoal? Aliado a isso, e já dando um spoiler das próximas aulas de geografia física, essa região, esse setor da floresta chamado terra firme, ele tem um solo classificado como latossolo. Latossolo, esse late, é esse mesmo late aqui, representa algo largo ou algo grande. No caso do solo, um latossolo é um solo profundo, é um solo que apresenta muitas camadas. O intemperismo, o processo de desgaste daquela rocha, ele foi muito intenso. Daí você tem um solo com muitos horizontes. Agora o ambiente, pessoal, do norte do Brasil, da região amazônica, ele apresenta intenso nível pluviométrico. Chove muito. Essa chuva constantemente tocando no solo tende a carregar os sedimentos, tende a carregar os minerais que dão fertilidade ao solo das camadas superficiais para as camadas mais internas. Então nós temos um processo aí chamado de lixiviação. Daí o setor de terra firme tem um latossolo lixiviado, tem um solo profundo, porém pobre. Tem um solo com muitos horizontes, muitos perfis, porém a sua superfície ela é pobre em minerais, porque choveu tanto na região, essa água percolou, infiltrou e carregou os minerais da superfície para as camadas mais profundas, deixando a superfície pobre em minerais. Daí um latossolo lixiviado. Lixiviação é essa bem entre aspas, tá? Chegando na hora certa nós vamos trabalhar esse fenômeno. Lixiviado seria um processo de lavagem do solo. É a retirada dos minerais e o transporte dele da superfície para o interior do solo, né? Para as camadas mais profundas. Gente, aqui na mata de várzea, nós temos aquele fenômeno que se o rio transborda, ele carrega sedimentos ricos em matéria orgânica, ricos em sais minerais. E aí, se temporariamente, todo ano, o rio ele enche e ele leva sedimentos depositando nessa área de várzea, aí o rio retorna. No outro ano ele faz isso de novo. Esse acúmulo de sedimentos, de matéria orgânica, de sais minerais, acabam por fertilizar naturalmente essa mata de várzea. Quando você estiver assistindo alguma reportagem, documentário, novela, alguma imagem que aborde floresta amazônica, você vai se deparar em algum momento com as palafitas, que são aquelas casas construídas sobre estacas de madeira, fincadas na mata de várzea. A população ribeirinha, a população tradicional, ali está por conta da fertilidade do solo. Enquanto a pecuária e a sojicultura ocupa a terra firme, as comunidades tradicionais ocupam a mata de várzea. Tudo bem, gente? Eu sei que são muitas informações, eu sei que são muitos detalhes, eu sei que você passou pelo ensino médio sem dar muita importância a isso aqui, mas nós temos a vantagem da aula estar gravada e disponível gratuitamente para você. Você pode assistir na hora que você achar melhor. Eu quero é que você repita, assista. Quanto mais vezes você assistir, melhor vai ser para você, melhor vai ser para mim. Todo mundo vai sair ganhando nessa história. E essa aqui foi só a primeira aula. Tá certo? Eu quero que você se inscreva no canal, assine aí as notificações para receber a mensagem que chegou o vídeo. E você acompanha aqui, porque toda semana a gente vai postar vídeo para te ajudar na preparação para o vestibular da URCA. Gente, qualquer dúvida que você tenha, você pode nos acompanhar lá no Instagram, @humanas_para_urca, porque sou eu e o Pedro, que a gente está sempre produzindo conteúdo e postando lá. Não há nada que não tenha importância que está colocado lá. Se está lá, se eu gastei, se o Pedro desprendeu energia para colocar algo no Instagram, é porque ele tem seu valor. Então, se você quiser seguir a gente por lá, será muito bem-vindo. A gente agradece demais. Mas se você tiver alguma dúvida, pessoal, e você quer uma resposta mais direta, comenta aqui embaixo. Deixa sua dúvida, sua sugestão, sua reclamação, que eu estou sempre de olho, o Pedro está sempre olhando. Na medida do possível, a gente tenta responder todo mundo.
Tranquilo, gente? Tá combinado assim, então? Então por hoje é só. Fique atento aí que daqui a pouco chega mais uma aula. Valeu, até a próxima.